Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e vamos juntos acompanhar uma história que começou com aquilo que seria uma simples alergia alimentar, mas que tomou uma enorme proporção, chegando à fraqueza, dores no corpo e até perda de memória. Vários diagnósticos, um tratamento fora do convencional e uma grande superação. Afinal, o que é preciso para ficar bom? E qual é o verdadeiro significado da cura? Mas antes da gente conhecer essa história e de vocês saberem qual é o grande problema que trouxe a nossa convidada aqui hoje, eu convido você a interagir com a gente. Tá com o celular do lado? Tá com o Instagram ligado? Abre aí, dá uma olhadinha. Clica aí, @dr.rodrigogurgel e nos acompanha nas redes sociais, porque lá vocês vão ter na página todos os casos dos pacientes que passaram por aqui e você vai conseguir falar direto com a gente. Você conhece alguém que tem uma história complicada, difícil de achar o diagnóstico? Manda pra gente. Se você já superou alguma coisa, manda pra gente. Se você é um profissional da saúde que conseguiu achar a cura de um caso muito difícil, a gente também quer te conhecer. E também nós estamos recebendo sugestões suas. Quais são os diagnósticos, os problemas que vocês querem ver aqui resolvidos? Manda pra gente, manda pra mim, que a gente vai te dar uma resposta e a gente quer ver você aqui no Você Bem Melhor. E agora eu vou receber aqui a Letícia e a Ilza, que são mãe e filha. Muito obrigado por estar aqui, muito prazer. Obrigado por vocês estarem aqui dividindo essa história, né? Já sei um pouquinho dela. É uma história de uma longa jornada. Sim. E vamos contar para todo mundo, que tá todo mundo curioso em casa. Pode sentar ali, a casa é de vocês, o sofá também. O programa, na verdade, é de vocês. Então, vamos lá. Vou começar por você, Letícia, né? Que é a causa que tudo começou. Conta pra mim, como é que começou isso? Como é que foi essa situação? Qual foi o primeiro sinal que aconteceu contigo? Então, como teve a parte da memória, eu não lembro como que iniciou. Eu sei que minha mãe sempre me fala que teve a questão das alergias e tudo mais, né? Mas a parte que eu lembro é só depois que eu fui internada no hospital. Entendi. Então, vou começar com a sua mãe. Ilza, fala pra gente como é que tudo começou, quanto tempo atrás isso começou? Em 2019, no início de 2019, ela começou tendo uma alergia. Aí ela ficava alérgica, aí tomava um medicamento de alergia, daqui a pouco passava. Só que ficou um círculo vicioso, porque ela fazia faculdade de biomedicina. Aí lá na faculdade mexia muito com formol. Sim. Aí ela achava que a alergia dela era por conta... E como é que era essa alergia? O que acontecia que você fala assim, isso é alergia? Ela espirrava muito, ela sentia falta de ar e começou a aparecer umas manchas no corpo dela. Umas pintas vermelhas que pareciam umas brotoejas. Certo. Isso era todo dia? Isso era praticamente todo dia. Só que a gente dava aula num projeto social de maquiagem. Aí... os produtos de maquiagem, vamos supor assim, você está fazendo maquiagem, eles vão com o pincel, dá uma sacudida no pincel, mexe na maquiagem ali, aquilo se pegasse nela, ela já ficava alérgica, eu tinha que levar ela para o hospital. Aquele pozinho já fazia mal? Já fazia mal, aí levava para o hospital. Chegava no hospital, eles já não sabiam mais o que fazer, porque eles falavam assim, ela está praticamente todo dia aqui. Então, eles davam medicamento, só que chegou um ponto que o medicamento que eles estavam dando nela já estava dando ruim também. Tá fazendo alergia até o medicamento. Aí um dos médicos falou que eu tinha que levar ela num psiquiatra e tratar com o psicólogo, porque ele falou que o problema dela era, ela estava inventando doença, que não era aquilo. Aí eu falei, cara, não tem como. Aí voltamos para casa, só que ela era fotógrafa de trilha. Então, além de fazer faculdade de medicina, dar aula de maquiagem e fotógrafa de trilha, ela era coreógrafa. E na faculdade ela era aquela pessoa que sustentava o pessoal na... Líder de torcida. Líder de torcida, ela ficava Era embaixo. muita coisa. Era muita coisa. Só que uma vez ela não teve forças e a pessoa caiu, porque estava no ombro dela e caiu. Sim. E como a gente fazia trilha, ela tinha mania, ela adorava comer cenoura, que ela achava que se levasse cenoura, ela não precisava levar mais nada para a trilha para poder fazer as fotografias, que era mais leve e saudável. Certo. Só que em uma das trilhas eu estava junto. Ela começou a sentir fraqueza nas pernas e não conseguia andar. Aí nós arrumamos um carro, colocamos ela dentro do carro
e voltou. Nossa, isso é um perigo, né? Porque a trilha, se fosse muito longa... Não, era longa. Muito fechada, como é que faz para voltar? Todo o trabalho para voltar... Claro, existem acidentes em trilhas, né? Só que nessa, era tipo assim, ela sempre fazia assim, em lugares abertos. A gente estava indo para um lugar que era aberto e estava passando o carro. Aí nós pedimos um carro, estava passando, eu entrei com ela dentro do carro e deixou a gente no local. Falei, gente, ela está com alergia agora à cenoura. Aí isso já era no meado de junho, mais ou menos. Só que isso aí já foi praticamente de fevereiro a junho. 2019, né? Em 2019. Uhum. Aí nós começamos a procurar médico para ver o que estava acontecendo. Aí levamos no alergista. Aí chegou lá no alergista, ele começou a dar uma vacina nela, de alergia. Sim. Essa vacina de alergia, parecia que cada vez que ela tomava vacina, ela piorava da alergia. Aí um dia eu cheguei lá para ele e falei assim, ela está usando máscara, ela não tem forças, ela não tem forças nem para ficar em pé, que eu tenho que ficar praticamente segurando ela. Ela dava um passo e não conseguia respirar. Então, o senhor não aplica a vacina nela e vamos ver o que estava acontecendo, que eu vou comprar uma outra máscara para ela. Certo. Aí eu desci para comprar a máscara, quando eu voltei, ele tinha aplicado a vacina nela. Nossa. Aí, quando eu voltei, eu falei, Tíssimo, por que você piorou? Eu falei, mãe, mas ele me aplicou a vacina. Aí, a partir dali, pronto. Piorou tudo. Ela ficou de cadeira de roda. Posso fazer só abrir um parêntese aqui? Porque, assim, os nossos últimos programas, e quem acompanha em casa vai ver que está indo ao ar a todo momento isso, todos os casos, nós ouvimos o que você acabou de dizer. O médico falou que era um problema psicológico, psiquiátrico, de ansiedade, de autismo, de qualquer coisa. Como é que você recebeu isso? Você tomou uma atitude ou não? Não acho que seja isso, eu conheço a filha que eu tenho e vou seguir em frente. Eu falei, não é, porque eu conheço. E ela, no caso, como ela ficou em casa comigo, ela começou a piorar, começou a gelar a perna, ela já não movimentava mais o corpo, já estava usando fralda. Aí um amigo nosso, que fazia faculdade com ela de biomedicina, aí Guilherme, liguei para ele falou assim, não, eu vou com vocês no médico. Ele chegou lá, conversou com o médico, falou, não, vocês têm que fazer uma pesquisa e tentar descobrir o que ela tem. Tem que internar, vocês têm que fazer exame de ELA, de Guillain-Barré. Aí começou a listar. Listar um monte de coisa. É que até ele falou, eu sou biomédico, então eu não posso prescrever, mas o senhor pode. Aí, porque eu faço a pesquisa dos medicamentos. Aí começaram a tratar com Guillain-Barré, né? Aí começaram a tratar com Guillain-Barré, porque eles achavam que o que aconteceu? Como ela não conseguia comer praticamente nada, eu comecei a procurar nutricionista para me ajudar, para ver o que podia dar de alimentação para ela. Sim. Só que tudo que a nutricionista passava, ela tinha alergia porque ela ficou com alergia a parabenos. Entendi. Então, a única coisa que ela podia comer era aipim. Eu falei, gente, eu não posso alimentar ela de aipim e soro. Como é que ela vai viver assim? Era água de coco e aipim. Aí nós enterramos para descobrir. O médico falou assim, não, então vamos tratar ela como Guillain-Barré. No achômetro, porque eles não fizeram o exame, fizeram o tratamento dela de Guillain-Barré. Ela ficou internada. Aí nisso que ficou internada, fizeram aquele tratamento com... Como é que é o nome do medicamento? Imunoglobulina. Certo. Mas eu falei, o hospital, eu lembro, o hospital foi um trauma pra mim. Aí ela ficou fazendo esse tratamento, aí chegou um ponto que eles não estavam encontrando a veia e queriam furar isso aqui dela para colocar por aqui. Aí o médico falou assim, não, já tá no final mesmo, então vamos colocar ela no quarto. Furaram, mas não conseguiram. Entendi. Eles furaram, mas não conseguiram colocar. Aí colocou ela no quarto. Só dali do quarto, eles liberaram ela para ir para casa, porque eu estava trabalhando. Eles liberaram ela para casa, tipo assim, não tenho mais o que fazer com ela. E aí foi para casa. Vamos segurar que não ficou em casa, que já a gente volta. Tá legal? Gente, e agora, né, o fim do ano tá chegando e eu queria que vocês mandassem pra gente um vídeo com a sua mensagem de agradecimento, as suas mensagens de desejo, de saúde. É só enviar para o nosso WhatsApp a mensagem pelo 12997074730. Manda pra gente, que a gente quer divulgar, que a gente quer mostrar você aqui, quer saber o que você quer dizer pra gente, pra quem você ama e pro mundo, né? Isso é muito importante para nós e muito importante para você também, expressar o seu sentimento. O mundo precisa saber das suas intenções e de quem é você. E agora nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos já, não sai daí não. Estamos de volta com Você Bem Melhor aqui pela TV Aparecida e hoje nós estamos conhecendo a história da Letícia, uma história que começou com uma alergia que poderia ser uma alergia alimentar,
com algumas pústulazinhas, algumas manchinhas pelo corpo e que ao longo do tempo não começou a ser só os alimentos, né? Começaram a ser os produtos do curso de maquiagem que ela dava, até o ponto que, além de tudo da alergia, ela começou a ficar fraca, foi parar no hospital e começou aí uma longa jornada de investigação para encontrar qual é esse diagnóstico. Até que não se descobriu nada e a Letícia voltou para casa. E aí nós paramos neste momento em que a Letícia voltou para casa. Então vamos continuar. Letícia, fala pra gente. Aí a gente já conversou que você já lembra quando chegou em casa, né? Você perdeu a memória do que aconteceu antes. Isso, eu perdi do final de 2019 para trás. E aí, quando você foi para casa, como é que foi que aconteceu? Aí, nessa parte, eu tenho algumas vagas que eu acredito que foi mais ou menos nessa época que a memória ela foi dando umas falhadas, certo. né? Então, eu lembro de algumas coisas, mas foi nessa época que realmente eu voltei com tudo que eu fui para o hospital, eu voltei para casa. Não mudou nada. E nisso que a gente conheceu o médico alemão. E ele que foi investigar e conseguiu me dar a cura. Certo. E ele investigou ele fez uma consulta online com você ou chegou a ser presencial? Não, essa foi presencial. Depois certo. que entrou o Covid, que a gente ficou na online. parte online. Ele pediu exames para você? Os exames, na verdade, foram tudo com ele, que esse tratamento dele é um tratamento diferente do habitual. Diferente, isso. E aí, o que ele falou para você nesse momento? Nesse momento, ele falou, no caso, ele falava e a esposa dele, que é brasileira, que passava para mim, que antes eu não sabia o alemão, né? Ele encontrou os vírus da dengue, meningite, rubéola, da doença do carrapato e fungos, tudo no meu corpo. E quando fez o exame dele lá na hora, ele ia falando assim, ó, ele ia passando pelos pontos e ele ia me mostrando ali, né? Sim. Aí ele tinha falado assim, passando de 40, tem algum problema no seu corpo. Entendi. Cada ponto que ele ia passando no meu corpo, tava tudo dando 100. Tudo aparecendo, gente, mas tá tudo... uma sensibilidade absurda, isso tudo. Tava tudo muito ruim. Aí eu comecei a fazer o tratamento dele e essa parte eu já não sabia, porque a esposa dele que falou com a minha mãe. Sim. Que ela falou assim, com o tratamento, em 10 dias, a sua filha vai voltar a andar. No caso, começar a andar, isso. né? Aí minha mãe falou que ela ficava contando certinho até dar os 10 dias. Lógico, até eu ia ficar. Cadê os 10 dias? 9, 8, contagem regressiva, aí, né? Quando deu no 10º dia que eu fiz o tratamento dele, que o tratamento dele, ele é um tratamento que ele é mais forte. Então você não toma medicamento todos os dias. Sei. Você toma num dia, pausa 2, entendi. E depois que você toma. Porque esse tempo ali é pro corpo ele entender o que tá acontecendo de tão forte que é o tratamento. E começou a voltar, a andar. Aí no 10º dia... Eu dei aqueles primeiros passos igual um nenenzinho. Lógico, andando, mas voltou. Mas voltei. Isso aí, ele não falou que você ia correr, falou que você ia voltar a andar. É isso aí. E deu o passo, tá andando pra mim. Tá andando, aí minha mãe começou a fazer movimentos de fisioterapia comigo, que foi melhorando a questão até eu conseguir andar mesmo. Perfeito. Mas isso levou um bom tempo, né? Como entrou o Covid, eu parei de andar e voltei a andar várias vezes. Maravilha. E nesse período que foi a questão da memória. Eu acredito que seja o quê? Como o tratamento dele atacando tudo que tava de ruim no meu corpo, esses vírus, tanto é que depois ele foi encontrando muito. Teve uma vez que ele encontrou mais de 8 no meu corpo. Então, eu acredito que isso aí foi atacando e ficou no cérebro também, né? E aí você começou... A gente já vai esclarecer um pouquinho mais isso. Então, gente, nós trouxemos aqui a Letícia, só que hoje é um programa um pouquinho diferente. A Letícia, ela fez um tratamento, uma descoberta totalmente diferente do habitual. E o que ela tem ainda não tem nome. Mas para ajudar a gente a pensar o que ela pode ter, o que pode ter acontecido e todo esse caminho que ela está seguindo, para mostrar que nem tudo a gente sabe ainda na medicina, mas que para tudo há um tratamento, nós estamos convidando aqui mais uma vez a doutora Roberta Dias, que é naturopata, que está aqui com a gente online, que salvou a nossa vida. Oi, Roberta, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, obrigado por você estar aqui com a gente. Prazer estar de novo com vocês. Imagina, prazer meu, né? Como é que tá a família, o Rafael, tá todo mundo bem? Todo mundo bem, Mateuzinho bem, cada vez melhor, graças a Deus. Então, Roberta, obrigado mais uma vez. Assim, eu quero deixar, antes da gente começar, o meu agradecimento, porque o caso da Letícia é um caso tão complicado, tão complexo, que foi difícil até a gente encontrar um profissional que nos ajudasse a chegar a esse momento. E aí o Luiz, nosso produtor, falou, eu lembrei da Roberta. Falei, nossa, eu tô lembrando da Roberta desde ontem. E assim, obrigado por você ter aceitado mais esse desafio. Você e o Rafael são o casal dos desafios, né? E então, a gente não tem um diagnóstico ainda, né?
E fala para mim, o que você acha disso? Tudo que ela falou dos vírus, do fungo, né? O que você acredita que pode ser, que pode estar acontecendo nessa questão da memória? Fica à vontade, o espaço é teu. Bom, eu creio que o raciocínio seja mais simples do que a gente imagina, mas multifatorial. A gente tem 90% dos neurotransmissores sendo produzidos a nível intestinal e 70% do sistema imunológico também. Então, quando a gente começa a ter uma certa sobrecarga, vamos dizer assim, desse sistema, através de uma visão que eu tenho, particularmente, que é a alimentação compatível. Não sei se você está lembrado que a gente falou um pouco sobre isso, uma questão de individualidade metabólica. Então, pontualmente, alguns alimentos podem gerar no organismo gatilhos de sobrecarga, por incapacidade de gerar uma digestão completa. Eu costumo dizer que alimentos compatíveis são aqueles que a gente tem a capacidade de digerir, absorver, metabolizar e excretar. Então, são 4 passos. E quando um deles é quebrado, a gente tem esse alimento se acumulando de alguma forma. Então, é como se a gente tivesse capacidade metabólica, vamos imaginar como se fossem copinhos. Sim. E esses copinhos na Letícia foram se enchendo e gerando uma baixa capacidade de detoxificação, uma baixa capacidade metabólica, comprometendo, creio eu, a microbiota intestinal dela e levando a uma disfunção tanto imunológica quanto a nível de neurotransmissores, causando neuroirritação e até o fato do intestino ter ali possivelmente sofrido permeabilidade, que Sim. A gente vê migração, eu consigo ver isso com tecnologia, coisa, Dr. Rodrigo, que a gente não vê na nossa medicina, eu vejo com alta tecnologia, migração Sim. de parasitas. Nossa. A gente tem parasitas característicos de intestino, eu encontro em vesícula biliar, por exemplo. Nossa, caramba! Acontece e é frequente. Então, eu acredito que a permeabilidade intestinal abre portas, abre caminho para que esses parasitas, eles comecem a migrar pelo corpo da Letícia e causem essa série toda de disfunções. Faria muito sentido isso. Sim, e tem uma coisa que a Letícia não citou, se eu estiver errado, você pode falar, que parece que existia uma terapia sonora de frequência, não é isso? Sim, o tratamento dele durante o Covid foi assim, ele me enviava a frequência sonora por e-mail, eu ouvia a frequência e esse era o tratamento, aí era a mesma sequência, né? Eu ouvia às vezes 15 segundos, Sei. Pausava 2 dias, depois mais 15 segundos, só que era 15 segundos que detonava com o meu dia, porque eu ficava arrasada, porque viam todos os sintomas igual uma bola. Entendi. Em cima de mim. E é engraçado, assim, aí, Roberto, tem uma coisa assim, foge muito da medicina convencional isso, e assim, eu estudei já isso e eu uso de uma forma muito indireta dentro do meu consultório com meus pacientes isso também. E aí, eu queria que você esmiuçasse, que a gente já falou de medicina quântica, de um monte de coisa quando você veio aqui, explica pra gente mais ou menos, me parece algo, né, da questão da frequência que está relacionada à questão física do corpo, né, associado a algo muito parecido com a homeopatia, né, que é o semelhante cura semelhante, de trazer à tona para o organismo entrar em desequilíbrio e acabar se curando. Exatamente. Eu acredito que a terapia que tenha sido usada tenha dupla função nesse sentido, Dr. Rodrigo. Eu acredito que ele tenha tido ali a intenção com o som de emitir determinadas frequências, literalmente. Então, na física, e a gente usa biofísica, a física aplicada à saúde, a gente tem como regra teórica da física, ondas opostas se anulam. Então, quando eu tenho a frequência de determinado parasita e eu gero uma onda oposta Sim. dentro da física, eu neutralizo esse parasita. Então, eu acredito que, parcialmente, o que ele tenha enviado para a Letícia seja justamente frequências em relação aos parasitas que ele mapeou. Uma segunda opção e um segundo tratamento viável que a gente usa, eu uso aqui e faz parte de quem entende um pouco mais de neurologia, que eu precisei buscar esse conhecimento, é a neuromodulação, a interseção cerebral, estímulos que a gente faz com som que estimulam determinadas áreas. Então, eu consigo ligar o lado esquerdo e direito do corpo, ativar
a circulação, a conversação elétrica, vamos assim dizer, através de estímulos elétricos. Então, por isso, eu acredito que ela se sentia tão mal, porque a gente fazia uma liberação dessa carga tóxica. Sim. O que eu faço? Eu neutralizo esses parasitas, eu gero um estímulo no organismo para esses parasitas morrerem e depois eu tenho que dar conta dessa carga tóxica no meu linfático e no meu circulatório. Maravilha! Roberta, obrigado por você tirar esse tempinho, não vou te ocupar mais, eu sei que seu dia é corrido, não deu para você estar aqui com a gente, mas você tão gentilmente abriu esse espaço, né? E está aqui, nunca menos do que o extraordinário, tá com você, suas explicações. Muito, muito obrigado. A gente vai deixar o seu contato, porque da última vez você esteve aqui, choveu de gente, eu quero o contato da doutora, eu quero o contato dela. A gente vai deixar o seu contato para quem está em casa, tá? Obrigado, bom trabalho para você. Um beijão pro Matheus, pro Rafael. O livro é espetacular, assinei o meu termo de compromisso no final dele, tá? Foi lido. Tá? Muito obrigado mesmo, viu? A gente vai deixar para as pessoas te procurarem, te achar, porque você é muito importante para a gente. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, de gerar um pouco de consciência para as pessoas, né? A respeito dessa verdade, disso que é tão forte, né? Primeiro, o diagnóstico não é destino, mesmo quando não se tem um diagnóstico, né, Isso Letícia? aí. Não é destino. E mais ainda, essa medicina que ainda não é reconhecida, mas que sim, é capaz de curar, é capaz de tratar. Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pode me chamar, que é um prazer. Isso aí, é o que a gente conversou da outra vez, né? A gente finalizou perguntando a vocês quantas pessoas precisam pular de um avião sem paraquedas para a gente provar que morre, né? E é isso, contra fatos não há argumentos e o resultado é sempre a melhor opção. Exato. Conta comigo, é o que precisar, vamos levar mais consciência para as pessoas. Obrigado, viu? Obrigadão, bom trabalho para você. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Roberta sendo Roberta. Depois a gente conversa. E para vocês de casa, não sai daí que a gente já vai continuar aqui depois dessa explicação espetacular da doutora Roberta. Nós vamos conversar mais aqui com a Letícia e com a Ilza. Não deixa a gente, não. Nós voltamos já já. Nós vamos continuar conversando aqui com a Letícia. Né? Letícia, nós vimos aí essa explicação maravilhosa da Roberta, que eu tenho certeza que em poucos minutos ela despertou muitas coisas em você, inclusive esperança de algumas coisas, né? Sim. É sempre muito proveitoso. E aí eu quero que você me conte isso. Você perdeu parcialmente a memória. O que você lembra? Eu só lembro da primeira consulta com o médico. A minha primeira lembrança é essa, a consulta com o médico. E depois dentro de casa com minha mãe. Só que ali tem algumas partes que eu tenho alguns flashes só. Mas pra trás, diante da primeira consulta com o médico, eu não lembro de nada. Não sei assim, no hospital. Adolescência, nada. Sumiu tudo da tua cabeça. Inclusive português eu tive que aprender de novo, tive que aprender a escrever. Tudo tive isso. que aprender todos os jeitos. Em quanto tempo demorou recuperar parte do que seria normal para sua idade? Tem muita coisa que eu não tenho. Por exemplo, a matemática, eu não consigo estudar. Eu estava até estudando matemática com um professor alemão pelo YouTube. Entendi. Porque tem muita coisa, por exemplo, vou tentar aprender matemática em português. Me dá muita dor de cabeça. Às vezes eu vou em lugares que eu já fui, eu só sei porque eu já fui, porque eu começo a me sentir mal. Eu começo a ficar com muita dor de cabeça. Eu acredito que lá no subconsciente deve ficar tentando... trazer isso à tona, né? Para você ter consciência. A gente tem algumas imagens suas, pode passar pra gente? Isso daí era da reação alérgica que você tinha? Caramba, aí já não conseguia mais andar. Isso ela estava na faculdade, era na faculdade. Caramba. Já no hospital. Nossa, é uma outra pessoa, né? Você vê pelo semblante mesmo. Isso aí era em casa, a menina fazendo fisioterapia nela, a Vanessa. Caramba. Aí eu já estava melhor e fui pra tinha academia. iniciado esse tratamento? Não, isso aí ela o médico já tinha liberado ela. Tá. Em 2023, aí eu fui pra academia. Do final de 2019 até 2023, início de 2023, presa dentro de casa. Como é que eu não podia sair de nada? Sua, né? Hoje você tá melhor, não tem essas reações no corpo. Como é que continua esse tratamento neste momento? Eu não precisei, eu fui liberada em 2023, em 17 de janeiro, né? 2023 que eu fui liberada. E não precisei mais fazer o tratamento. Às vezes, quando eu sinto alguma coisa, ele falou assim, não, você faz o exame, manda pra mim. E a gente faz só pontualmente. Exame de sangue?
Não, é um exame como se fosse um exame de alergia, pelo que você falou. Não, eles são vários cotonetes separados. Então, por exemplo, tem um de sangue. Só que eu vou furar igual o exame que a pessoa faz para poder ver glicose, mas eu furo o dedo, tiro o sangue, é uma gota de sangue, fezes, urina, é tudo no cotonete. Entendi. Aí coloca dentro de um tubo. Entendi. Aí coloca dentro de um tubo, aí envia pra ele. Esse aparelho dele, ele lê a frequência. Sabe a frequência que ele envia pra gente? Entendi. É como se fosse uma biorressonância que a gente chama. Né? Ele por ali, ele vê dentro daquela frequência o que tá bem interessante. Bem interessante. Muito fundo científico, só que a gente não tem isso ainda por aqui, para poder só mesmo ir um pouquinho mais além. Isso. A gente já vai voltar a falar. Mas antes do momento mais emocionante do nosso programa, corre lá na playlist do Você Bem Melhor, no canal @TV Aparecida, e deixa para mim o seu comentário. Eu estou sempre olhando, minha equipe também, a gente sempre vai ler. Lá nós temos todos os programas, né? Aqui o nosso último programa, né? Que foi da Tamires, né? Que lutou contra a depressão, contra a obesidade, um dos programas mais solicitados aqui, que foi o do lipedema. Nós temos mensagem do programa. A Lena de Porto Alegre, eu estou assistindo a vitória da Tamires, e foi uma vitória mesmo. Que luta que ela enfrentou e ainda enfrenta. Parabéns, menina, você é uma guerreira, e eu espero que sirva de exemplo para muita gente. Que Deus abençoe sempre. Sim, sim. Maria Aparecida, acabei de ver o programa de hoje, riquíssimas informações. Parabéns pelas belíssimas palavras e ensinamentos dos participantes. Amei. Obrigado, Maria Aparecida. E é bem isso, gente. A história da Tamires, se você não viu, vai lá, veja. É uma história que ela superou, mas ainda continua superando. É um grande exemplo para todos nós. Não deixa de acompanhar a gente lá, não. Letícia, vamos lá. Vamos entrar para o nosso último momento do programa, que eu sempre falo isso, é um programa que ele é seu, né? Eu estou aqui, a Roberta me ajuda a fazer o programa, mas eu estou aqui para conduzir, que a gente precisa de alguém para conduzir, não virar bagunça. Né? E nós estamos aqui para contar a sua história. E você falou muito da memória, né? Algo que eu perguntei porque a gente sempre se pergunta como se sente alguém, né, que perde a memória. E aí eu acho que esse livro tem muito a ver com você, né? A gente deixa uma dedicatória para você nunca se esquecer que você passou aqui, mas eu acho que a sua memória está como esse livro, né? Ele é um livro em branco. É o livro de vocês, na verdade. Porque assim, a história é da Ilza também, né? Todas as fases ali, sua mãe estava perto, né? Então ele é um livro de memórias onde eu quero que você escreva aqui as suas memórias. Que você escreva, que você coloque aqui suas fotos, as fotos novas das coisas que vão acontecer ainda. Eu quero que você coloque aqui os seus pensamentos, as suas percepções e as pequenas vitórias, porque as grandes vitórias começam com as pequenas. Sim. Quando a gente falou, começou a se movimentar, ali você já andou. Se você pensa que você movimentou e andou, ali você já andou. Que sejam fotos bonitas, palavras bonitas, desenhos bonitos, citações bonitas, porque nós merecemos isso e você merece isso. Então eu te entrego um livro das suas novas memórias. Obrigada. Que você faça delas, pode ficar, que você faça delas memórias bonitas, porque é isso que você merece. Letícia, eu acho que as lembranças de todo mundo, e isso me impactou muito, são lembranças que são elas que constroem a nossa vida. Mas tem coisas que a gente esquece mesmo. E quando a gente esquece coisa que é ruim, é melhor ainda, né? E eu só descobri que ela tinha perdido a memória porque ela começava a ver filme e ela queria ver sempre as mesmas coisas que ela já tinha visto. E eu comecei a contar histórias dela, falando que era de uma outra pessoa, e ela achava... Não sabia. E é muito estranha a questão da memória, porque a gente sente realmente um vazio, né? Não é... Sim. Não sente nada. Eu sei que uma coisa que eu tinha muito forte em mim, quando eu comecei a poder andar e tudo mais, que eu me olhava no espelho, é que eu olhava e eu não conseguia reconhecer. É como se aquele corpo que eu tô ali... É porque eu falava pra minha mãe, eu falava assim, mãe, parece que eu sou um alienígena que foi colocado aqui dentro. Você estava em outro corpo, mas isso, porque você não consegue se reconhecer, porque você não tem memória de nada. A nossa memória, ela é a construção da nossa vida, né? A nossa memória, ela faz parte de quem eu sou. E quando ela some, o que sobra? E você demonstrou para mim hoje a pergunta que eu me fiz ouvindo a sua resposta.
a sua história, né? Quando eu me perguntava assim, nossa, mas foi uma superação muito grande, hoje ela lembra de algumas coisas, o que ela lembra? Por isso que eu te perguntei. Sim. E eu me perguntei o que sobrava, o que fazia uma pessoa sem memória recomeçar. O amor. O meu foi porque a minha mãe nada que disso que você deixou para trás não deixou de ser resgatado, a não ser que existisse dentro de você através do amor. Então, você pode não se lembrar, mas você sente. E o mais importante para a gente hoje é isso. Você passou por uma história difícil, você passou por um momento nebuloso, um momento de dúvidas, de incertezas. Você passou por um momento onde você não sabia se você ia ficar curada. E quando você fica curada, quando eu perguntei no final, o que é a cura? A cura é você estar bem. O resto a gente organiza. Porque o que você precisava, você tinha. Não interessa, o mundo fica botando protocolos. O que é a cura de verdade? Às vezes a gente vai ficar curado e a gente vai ter sequela disso. Mas eu estou curado, eu estou bem. E o que sobra disso tudo dentro dessa cura que você conquistou? Sobra quem você quer ser. E você quis ser você, mas você quis ser alguém muito melhor do que você foi. E você, dentro dessa cura, você tinha tudo o que você precisava para você voltar a ser a Letícia. Você tinha amor, você tinha amparo, você tinha mãe, né? Eu costumo dizer que é muito importante quando a mãe vem junto, porque tem muita gente que fala, minha mãe esteve comigo e a mãe não pode estar aqui por algum motivo. Mas a sua mãe continua hoje aqui do seu lado. Então, assim, você tem tudo o que você precisa aí dentro. E foi o que sobrou, mas sobrou para você o suficiente. E que a Letícia realmente ela não se sinta dentro desse corpo, que na verdade a gente não precisa se sentir dentro do nosso corpo. Porque é isso que faz a gente se conhecer, se reconhecer e faz o que religiosamente, independente da religião da pessoa, a gente precisa renascer. E foi muito você isso que eu fiz. renasceu várias e várias vezes. E hoje você é uma nova Letícia. E você tem o direito e a determinação de saber quem é a Letícia que você quer ser. Então, obrigado por você estar aqui dividindo a sua história com a gente. Obrigado por você ter a coragem de renascer. Obrigado por você não se vitimizar porque você perdeu essa memória. E ensinar pra gente que o amor cura tudo, a nossa vontade faz a gente ser e chegar onde a gente quer. E que independente do problema, a vida é daqui pra frente. A gente tem que ter a lição do que passou, mas a gente tem que viver daqui para frente. E você mais do que ninguém sabe o que é isso. Obrigado, Ilza. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você de casa que esteve com a gente até agora, tá? Mais uma história de superação, uma história que mostra que estar bem melhor e estar curado é muito mais do que isso aqui, o corpo físico. É a mente, é o sentimento, é o coração e é ser quem você quer. E a Letícia está definindo quem ela quer ser novamente, porque ela já sabe que a cura chegou. E você de casa também vai ter essa cura, e você de casa também vai estar aqui, e você em casa também vai ter uma história bonita para contar. E eu te espero no Você Bem Melhor. Obrigado, até semana que vem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.